Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Meu nome é Gabriel Monteiro e eu sou aluno do curso de Psicologia aqui no Centro Universitário São Lucas. E hoje eu estou aqui mais professor, né, o nosso querido aqui, professor Cristiano. É uma honra, né, ter que receber o senhor aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a psicologia hospitalar. A gente vai falar um pouquinho dela, certo? E aí, antes, né, da gente dar início e tudo, eu gostaria que você meio que falasse um pouco, né, sobre a sua área, sobre a sua formação. Então, Gabriel, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Eu fico feliz da gente poder ter esse espaço de troca aqui na São Lucas também. E assim, já começando esse bate-papo, falando de psicologia hospitalar, é uma área que eu gosto muito, amo desde sempre. E na minha formação, a área de saúde, ela sempre foi muito mais presente, sabe? E aí eu fui entrando para a psicologia hospitalar. À medida que houveram os estágios, a faculdade permitiu esse contato, fez essa ponte, e depois de formado eu pude atuar com psicologia hospitalar em hospitais privados da cidade e também em hospitais públicos, né, como preceptor. Então, levando os alunos para fazer atendimento, orientando os alunos nessa parte, né. Mas também atuei como psicólogo titular de 2 hospitais, implementando serviços de psicologia. Então, atendia lá as enfermarias, Sim, atendia entendi. UTI, lugares assim. E aí fui construindo essa experiência, né? Além dessa prática, eu também ministro a disciplina de psicologia hospitalar e também produzo, publico sobre psicologia hospitalar. Então, assim, é um pouquinho da minha formação, né? Hoje em dia eu estou no mestrado em psicologia e pesquiso sobre valores de vida, pesquiso sobre transtorno por uso de substâncias, né? Mas tudo isso também partiu por conta de experiências que eu fui tendo no hospital. Eu me lembro de um paciente que tentou evadir do hospital para poder fazer uso de uma substância na época. Isso me chamou muita atenção e por isso enveredei por essa pesquisa no mestrado. Então, a psicologia hospitalar é uma área muito importante e da qual eu tenho muito carinho. Fico muito feliz da gente falar dela hoje. Muito legal, professor, muito bacana mesmo. E outra, é uma área muito, assim, é muito ampla, né, que você vê diversas coisas e tudo mais. E já para a gente dar início aqui, né, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor logo de cara, né? É aquela mais básica, né? O que é a psicologia hospitalar e quais os objetivos dessa área, assim, né? Bacana. Ah, Pensando assim, para que a gente possa esclarecer, né, para o público, a psicologia hospitalar ela é uma área da psicologia. Então, estudando psicologia, a pessoa pode ir para uma área organizacional, jurídica, escolar, ela pode ir para os esportes, ela pode ir para várias áreas diferentes, clínica. E aí Sim. a psicologia hospitalar entra como uma área que vai estar aí dentro de um guarda-chuva da psicologia da saúde, né? Então, ela é uma psicologia para um local e um ambiente específico de atendimento. E o propósito do psicólogo nesse contexto é de conseguir minimizar o sofrimento das pessoas que estão internadas, estão passando por um processo de internação. Então a gente sabe que o processo de internação ele influencia na vida das pessoas de diversas formas. Você está lá, Gabriel, vivendo a tua vida Sim. e de repente a vida toma algum curso. Você pode sofrer um acidente, alguém que você ama pode precisar ser internado e de alguma forma, quando isso acontece, uma série de fatores de sofrimento acabam sendo envolvidos, como por exemplo, a pessoa internada ela passa por procedimentos invasivos, né? Tem que tomar medicação, as medicações têm horário, então se estiver dormindo à noite tem que acordar para tomar medicação. Essa pessoa pode passar por confinamento, dependendo da idade, ela não pode ser acompanhada no hospital. Sim. Então tem vários fatores assim de sofrimentos que estão envolvidos no processo de internação e a gente entra para fazer um trabalho de não de cessar toda a dor, mas de pelo menos minimizar esse processo de sofrimento que vai acontecendo ali através de algumas intervenções. Então eu diria que o psicólogo hospitalar ele é como se fosse um atravessador. Ele ajuda essa pessoa a atravessar o processo de internação.
Pô, professor, muito bacana. E isso aí o senhor fala de uma forma bem leve, né? Assim, tudo, né? E aí, mas qual é a importância, assim, na área? Assim, como que o senhor vê Entendi. A importância da psicologia hospitalar, isso? há algum tempo, ela não é muito recente assim, tá? Então ela vai sendo reconhecida pelo Conselho Federal de 2000 para cá, como uma área mesmo da psicologia hospitalar. Então a psicologia hospitalar ela é muito jovem, e também há uma dificuldade de compreensão das pessoas. Às vezes, alguns profissionais da equipe ainda não compreendem muito bem qual que é a proposta, por que que tem um psicólogo no hospital. Às vezes, pacientes também, quando são abordados, também parecem não compreender por que o psicólogo está lá. Tem gente que se assusta, fala assim, É, mas para que você exatamente. chama um psicólogo para mim? Eu estou com algum problema? Ainda trazendo aquela imagem que a gente vem desconstruindo já isso há longo tempo, de que psicólogo é só para algumas pessoas que têm necessariamente que ter algum transtorno psicológico. E não, né? A psicologia serve para sofrimento humano. Onde houver, a gente pode estar inserido nesse contexto. Então, baseado nisso que eu estou dizendo, da falta de compreensão de alguns atores sociais que estão presentes no hospital, eu acredito que é muito válido a gente falar da importância, né? A gente tem uma importância, Gabriel, de conseguir ajudar essas pessoas a sofrerem menos do que sofreriam sem a intervenção da psicologia lá, na hospitalização, a ajudar essas pessoas a elaborarem lutos que são vivenciados também. Então, a gente está falando tanto de alguém que perde um ente querido, como também de alguém que perde um membro, porque precisa amputar. Existem lutos muito diferentes. Sim, Esses são temas dos quais as outras áreas de conhecimento não alcançam, não abordam. Eles não têm isso na formação deles. Então, algumas pessoas até brincam, eu fui um pouco psicólogo agora porque eu conversei um pouco exatamente. com alguém. Já ouviu essa expressão? É o que a gente ouve, assim, né, eu tô sempre quando eu tô com alguém, eu falo: "Não, eu faço curso de tal", e a galera já chega e fala: "Nossa, não sei o que, você vai entrar na minha cabeça". Então eu vejo que, assim, tem muita gente que tem uma ideia, às vezes, É bem é, deturpada, assim, dentro desse senso comum, né, vamos se dizer assim, a galera exatamente. ouve, né, esse termo e acha que é de tal forma, só que não é. E outra, assim, o senhor disse agora, né, como é que funciona e tudo, e às vezes eu vejo, assim, na área, assim, né, eu digo assim, na área da saúde, alguns médicos e tudo, não vou dizer todos, mas quando você tem lá uma pessoa que está passando por alguma coisa, não sei, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que está com câncer, tudo mais, e essa pessoa, ela sabe que vai ser muito difícil ela meio que passar por cima disso, então, assim, às vezes eu vejo que pessoas que estão, né, meio que passando por alguma coisa muito difícil, assim, de saúde, elas são vistas somente como um ser físico, um ser, né, assim, Entendi, só orgânico. isso, somente isso, aí a galera, né, como foi até um exemplo que o senhor deu numa aula e tudo, né, que o senhor estava lá no seu campo e tudo, e aí tiveram meio que chamar o senhor, porque alguém não queria usar lá, não queria meio que tomar lá algum tipo de remédio, né, porque meio que segundo ele foi uma situação ali que a pessoa ela estava de cama ali, ela não estava ciente, chegou Uhum. alguém, né, E aplicou isso, e aplicou, né. fez um procedimento sem avisar, e aí isso gerou essa questão nela. Sim, tô entendendo. Como eu falei, a psicologia tem essa importância de adentrar temas que as outras áreas não entram, né? E de contribuir para que essa passagem pelo hospital ocorra de uma forma mais leve. Entretanto, a gente encontra na prática essa dicotomia de modelos de saúde. Então, Gabriel, a gente tem, por exemplo, modelos de saúde dentro de uma perspectiva biomédica, que está muito mais pautada em focar na cura de uma determinada doença. Então, não se olha tanto para o doente, como você está falando, se olha para a doença em Sim, si. E tem uma perspectiva
de interação ali multidisciplinar, mas eu vou dizer vertical, onde há uma hierarquização, o médico é a área mais importante e daí vem as outras, tá? Então esse é um tipo de modelo de saúde e que a psicologia da saúde vem questionando essa estrutura de por que ela é assim, por que funciona assim. A partir dessas discussões vai se desenvolvendo um modelo biopsicossocial. Esse modelo biopsicossocial já olha para o processo de adoecimento todo, não só para a doença. Então, existe o indivíduo, existe a doença do indivíduo, existe os familiares ou pessoas que estão acompanhando esse indivíduo, existe a vida desse indivíduo antes da internação. Então, quem é essa pessoa? Estuda, faz faculdade, estava prestes a casar, a vida estava acontecendo e a internação interrompe isso. E quando interrompe, às vezes faz modificações que são momentâneas, como ter que comer determinadas comidas no hospital, muita gente não gosta disso, né? Exatamente. Ter que ser acordado para tomar medicação. E outras mudanças, Gabriel, são mudanças permanentes. E isso segue com a pessoa depois que ela sai do hospital. Então percebe que é uma passagem Sim, que está exatamente. acontecendo ali. Então esse olhar biopsicossocial, ele também é um modelo de saúde. E o que eu observo na prática é que a gente, apesar dessas discussões de desconstruir alguns conceitos, e nesse modelo biopsicossocial já havia um olhar muito mais horizontal da equipe de saúde, mais interdisciplinar, então Sim. eu e você vamos dialogar sobre aquele caso clínico, apesar de haverem esses dois modelos, e dentro de um processo histórico até parece que o modelo biomédico deixou de existir e o biopsicossocial passou a existir, né? Mas na prática a gente observa que tem profissionais que atuam com os dois modelos. Você vê profissionais, isso de áreas diferentes de atuação, enfermagem, fisioterapia, que tem um olhar muito amplo, contextual e de Exatamente. cuidado com aquela pessoa, e tem outros profissionais também dessas áreas e também da psicologia, tá? Que tem um olhar muito voltado para a doença e que tem que tratar e que tem que resolver. Então, linkando com a tua outra pergunta, isso também é um papel da psicologia hospitalar, de trazer essa reflexão de nós estamos lidando com seres humanos, né, de que a gente precisa de um trato diferente, porque isso minimiza, por exemplo, transtornos de estresse pós-traumático, né? Isso minimiza, por exemplo, a possibilidade da pessoa desenvolver um quadro de depressão ou de ansiedade porque ficou internada. Então há uma ação aqui que está acontecendo que às vezes pode não ser valorizada ou não ser dada importância, porque a gente vive numa sociedade imediatista, que precisa de respostas concretas e rápidas, né? E a psicologia ela traz isso como um trabalho de formiguinha, né? De pouquinho em pouquinho. Então daí que a gente vê essa importância e a importância da gente perceber esses modelos acontecendo que você está trazendo na tua fala também, né? Certo. Pois é, e eu acho assim, eu acho que é uma questão, né, assim, que eu acho que tem que ser tratado com, assim, eu acredito que de forma bem ampla, né, porque, assim, não é somente um ser orgânico, físico, né, é um todo, tem uma história ali, né, então, assim, como o senhor mesmo falou, quem era aquela pessoa antes de estar ali, né, antes de estar numa situação muito difícil, né, e, assim, uma coisa que eu vejo muito nesse meio e tudo, exemplo, tem algumas pessoas da minha família que são da área da saúde e tudo mais, e me falam que é muito estressante, é muito difícil estar ali no meio, atuando, né? E aí entra uma coisa chamada equipe multidisciplinar, professor. Uhum. Como é que funciona? Como é que vocês lidam isso? Rola alguma coisa assim de exemplo, como o senhor mesmo já havia dito antes, tem algum paciente ali, tudo, ele não está se sentindo bem com alguém ali no meio e tudo, aí chamam quem? Chamam, né? Um psicólogo. Isso, chama a gente da nossa área aí e tudo, para ir lá para ver o que que a gente pode fazer. Só que aí, o que que, o, o que que muito acontece? A minha dúvida é se meio que rola algumas vezes certos, eu vou usar o termo conflitos, né, entre
esse meio, entendeu? Entre médicos, Ah, sim, entendeu? entendi. Se Tô meio que rola entendendo. algum conflito, entendeu? Com É, essa questão, entendi. assim, mas os pacientes e tudo, entendeu? Nessa equipe multidisciplinar. É, tá. Ó, pensando que a gente tá falando de uma equipe multidisciplinar, né? O papel da psicologia dentro desse contexto aí é fazer atendimento com os pacientes que estão internados, correto? Acolher os familiares ou acompanhantes desses pacientes, porque a gente considera que eles também estão vivenciando o processo de internação. E a equipe também está envolvida nessa tríade, paciente, familiares e equipe. Para a equipe, a gente dá suporte. Esse suporte pode acontecer quando eu, atendendo um caso, acabo tendo informações específicas sobre um caso, como por exemplo, teve um caso que eu atendia que a paciente tinha comportamentos bulímicos e estava gestante. E aí ela não tinha falado sobre a bulimia porque sentia vergonha. E sabendo disso, conversei com ela, né, acordado isso entre nós. Estou resumindo a história. Sim. Aí entro em contato com o médico, falo, olha, o paciente tem comportamento bulímico. Aí ele, como assim? E aí, vamos lá, a gente fala com a nutricionista e muda a forma como está sendo ofertada a dieta para essa paciente, pensando nos nutrientes que ela precisa e tal. Eu estou dando um suporte à equipe. Então, eu revelo algumas informações quando elas são necessárias para a equipe poder articular o trabalho dela. O paciente não está pegando nenhum tipo de sedação, não está acontecendo nada. E aí eu estou atendendo o paciente falando de questões mais íntimas e percebo que ele faz um uso abusivo do álcool. E aí isso vai inibir uma sedação. Então eu vou lá e converso com a equipe. Olha, talvez isso esteja influenciando nisso. Porque eu acabo ocupando um lugar, um espaço nesses atendimentos que a equipe multidisciplinar não ocupa. Assim como eles ocupam um espaço que eu não ocupo. Tá entendendo? Entendi. Então eu vou contribuindo com eles nesse contexto. Agora, respondendo o que tu começou me perguntando, né, fazendo esse link, tu vê que eu demoro muito para responder as coisas. Não, mas fazendo esse link, há conflitos. Então, pensa que eu atendo essa tríade, eu me relaciono com ela, sou psicólogo desse contexto, e há conflitos, pode haver conflitos entre o paciente e os familiares, entre os familiares e a equipe de saúde. Que é o que muito acontece Pode na maioria das acontecer vezes. entre a equipe de saúde e o paciente. Mas o paciente reclama muito, não quero atender, ou o paciente trata alguém da equipe mal também, ou os familiares estão sempre lá querendo prestar apoio e acabam sendo excessivos e o paciente se sente sufocado, ou o paciente está sozinho porque não tem família para prestar apoio. Então, existem várias configurações das quais um conflito pode acontecer nesse contexto. E existe. Então, parte disso entra a perspectiva que a gente falou no começo. O objetivo é olhar para essa pessoa e ajudar a minimizar o sofrimento do que ela está passando. Então, aí eu vou ter que ir lá, como no caso que você relembrou, dessa paciente que estava internada e foi aplicada uma medicação nela enquanto ela dormia. E depois disso, ela se recusava a tomar a medicação, não conseguia dormir, passou a ter insônia, passou a ter crises de ansiedade e passou a ter um mau relacionamento com a equipe de saúde, né? Porque é necessário que Sim. haja confiança para acontecer esse processo de cuidado. E aí ela passa a não querer aderir a nada no tratamento, e me chama, né, eu vou lá enquanto psicólogo, e começo a construir um vínculo com ela e a pensar em como reverter essa situação. Então precisa haver um manejo desses conflitos que acabam existindo, né? E precisa também haver um olhar da gente que seja de compreender toda a situação, porque às vezes pode estar partindo de uma conduta que a equipe teve, mas às vezes pode estar partindo de uma conduta que o paciente teve, esse conflito, ou pode partir da conduta dos familiares também. Então acho que entender que existem os conflitos e observar com cuidado essa tríade é algo fundamental. Muito bom, professor. Muito bom mesmo. E a gente vê que esse meio rola algumas crises, né? Vamos se dizer assim, que tipo de crise, né? Exemplo, tem um médico ali na área, tem, não sei, alguém que trabalha ali no meio e tudo, que tá tendo muito trabalho, tá tendo muita coisa ali meio que para resolver, aí Uhum. dá um
dá uma coisa que eu vou chamar de ataque de pânico, dá um ataque de pânico ali na pessoa, a pessoa ela fica super estressada ali, rola aquela coisa, entendeu? Então, assim, é algo que eu vejo que meio que rola não só assim com quem está lá trabalhando, mas como também ali mais o paciente e tudo. Como é que vocês lidam com isso, assim, numa situação de crise? Eu digo assim, ou com vocês, entre essa Vocês, a gente, equipe de equipe, saúde. isso, entre a equipe de saúde ou entre, assim, mais o paciente. Como é que vocês lidam com essas crises, né? Eu Tá. dei exemplo de alguma delas, pode ser qualquer coisa. Tá. Então, eu vou pensar assim contigo, ó. Isso é uma pergunta importante, porque você está tocando num tema muito sensível, que é a saúde psicológica desses profissionais. Então, quando eu falei que a gente dá suporte para a equipe, isso não quer dizer, por exemplo, que eu vou atender o profissional de saúde lá. Isso quer dizer que eu vou dar um suporte no sentido de, obviamente, se uma pessoa estiver chorando, se uma pessoa estiver triste, e eu puder acolher e fazer minimamente uma orientação, isso é parte do meu trabalho. Mas o atendimento mesmo, o meu trabalho é voltado para os pacientes. Tem gente que pergunta, né, você atende os profissionais do hospital, né? Não, não Sim, atendo porque eles estão trabalhando, um atendimento leva tempo, mas, obviamente, se uma pessoa está em sofrimento ali, chorando muito, né, com labilidade emocional, eu vou acolher, eu vou, obviamente, me importar com isso também. Mas a gente não faz esse atendimento, tá? Mas eu faço um acolhimento lá para tentar ajudar essa pessoa a respirar e a se estabilizar emocionalmente para continuar lá onde ela está e, obviamente, oriento que ela busque a psicoterapia ou algo nesse sentido. Então, eu acho que pensando nesse trabalho que a gente vai fazendo, te dar suporte, né? E quando acontece com o paciente também, a gente vai tentar manejar a crise. Isso depende muito, né? Varia em que hospital que eu tô. Os hospitais, eles têm perfis diferentes. Tem hospital de emergência, hospital que é um hospital de base, né? Onde há internações mais prolongadas. Tem hospitais que são específicos de câncer. Então, isso que a gente está chamando de crise, bem amplamente, vai acontecer de formas diferentes, a depender do hospital que eu estou inserido, e, portanto, o manejo vai ser específico desse local e desse tipo de crise, né? Se a gente pensar numa crise de pânico, tem hospitais em que a gente tem a chance de levar essa pessoa lá para a sala da psicologia, para que ela consiga ser atendida lá, né, e tirar essa pessoa dos olhares, porque o hospital continua funcionando exatamente. numa crise. Então, tirar esses olhares, são algumas estratégias específicas, existem técnicas de respiração diafragmática que a gente pode utilizar, e outras assim, tá? Mas sobre crises, eu acredito que a gente, é importante salientar que isso depende muito do hospital que você está e do tipo de crise que acontece. É uma crise psicótica, mas há vezes em que tem como levar para uma sala, há vezes em que não tem, e tudo isso vai variando muito. Mas vale a gente lembrar, Gabriel, que independente de quem a gente esteja atendendo, eu sempre digo isso para os alunos também, e a gente precisa lembrar isso para a equipe de saúde, e a gente precisa lembrar isso para a gente, é que todo mundo que a gente atende é o amor da vida de alguém. E de alguma forma a gente Realmente. precisa resgatar isso, a gente precisa escrever isso, deixar na porta da geladeira, a gente precisa lembrar disso. Isso vai mudar completamente a forma como a gente vai atuando. Certo, professor. Agora, por fim, né, a última pergunta é algo assim, é até uma dúvida minha, né, e tudo. Como foi para o senhor estar nessa área? Como foi? Me fale um pouco sobre os desafios, assim, de como é estar nessa área. Tá. Então, para finalizar, Pra gente falando finalizar. sobre os desafios, tem muitas questões na psicologia hospitalar que são desafiadoras, como, por exemplo, eu tenho a sensação nítida de que o tempo todo sou atravessado por questões existenciais. O tempo todo. Então, eu lido com pessoas que não falo teoricamente sobre a morte, eu lido com alguém que está morrendo. Eu estou dialogando, conversando com alguém que está num processo de fim da vida. Eu estou o tempo todo em contato com pessoas que estão em alto sofrimento.
Talvez uma pessoa cotidiana, ela encontre vez ou outra com uma pessoa sofrendo. Eu encontro muito, o tempo todo, e de sofrimentos de tipos diferentes, sofrimentos resolvíveis e não resolvíveis. Então, é desafiador a gente conseguir manter um equilíbrio entre eu me importo com isso, eu não estou alheio a isso, mas eu também não levo isso para casa. O que eu creio que seja algo muito É difícil. muito desafiador, e por isso por isso eu faço psicoterapia. A gente precisa de suporte também psicológico nesse sentido, né, fora do nosso trabalho, para a gente poder organizar tudo isso, sabe? É muito sofrimento envolvido de diversas formas, e quanto mais você vai estudando isso, mais você vai vendo o quão desafiador é. Algumas pessoas não compreendem o que você está fazendo, outras não valorizam, outras acham que é bobagem falar o que a gente acabou de falar sobre as pessoas serem o amor da vida de alguém, e é desafiador ser uma resistência pensando na humanidade das pessoas, que precisa o tempo todo ser recobrada na minha profissão. A gente tem que trazer isso à tona o tempo todo. E existem muitas outras coisas extremamente interessantes na psicologia hospitalar, que fazem a gente refletir. Então, você faz um atendimento, falei isso para os alunos hoje, e você sai do atendimento pensando assim, eu preciso beber um pouco mais de água, porque, né, aí você está atendendo uma pessoa que está tendo alguma dificuldade com o rim, e isso me faz pensar como é transformador de uma forma recíproca esses atendimentos, porque essa pessoa, ela está recebendo o atendimento que eu estou dando, mas ela sem saber também está me fazendo pensar sobre muita coisa na minha vida. Então eu acredito que pensando nesse aspecto do que a psicologia hospitalar traz, ela traz muita consciência, muita reflexão, né? E ela lembra que a gente, enquanto psicólogo, conquistou um espaço muito importante e que já disseram que não era nosso, né? E a gente precisa lutar para que isso permaneça como está e talvez melhore, né? Acho que lutar pela melhora. Muito bom. É isso. É isso. Muitíssimo obrigado aqui, professor. Imagina, Gabriel, de Muito nada. obrigado. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima e até mais.